Isso. Agora vai funcionar. Desculpa o problema. Mas tudo certo? Certo. Ué, como assim? Tá. Mas. O que ele faz os outros dias aí? Quem? Deu um descanso? Descanso. Tô? Aqui? Então tá. Na aula passada que a gente viu de custos, esqueçam tudo. A nossa disciplina agora vai ser contabilidade tributária. Na aula, que a gente começou a ver na aula passada, a gente vai ler uma outra oportunidade quando a gente ter a disciplina de não de desculpa, contabilidade de custos. Né? Custos, né, que a gente estava vendo. Que aí nós vamos fazer EAD, né? Tá. Então vocês esqueçam. Ele esquece tudo, a gente vai ter a nossa pizza ainda, né? E agora a gente vai falar um pouquinho então dessa outra disciplina. O que vocês imaginam que seja a contabilidade tributária, o que ela envolve? O que tu acha que é pelo nome assim, tu que está começando agora? Não? Imposto. Imposto, tudo a ver, tá? E tu, o que me diz mais sobre? Taxas. Comissões. Área fiscal, favor dos escritórios, todo mundo. E a contabilidade tributária trabalha com isso, né? A área fiscal é em cima. Basicamente é em cima da apuração dos impostos, né? Digamos que é uma área bem complexa, sim, porque em comparação mundial, o Brasil é o que tem um sistema tributário mais burocrático que tem. Então, é um país muito grande, a gente tem muitos estados, muitos municípios, e o Código Tributário Nacional, que depois a gente vai ver que é que regulamenta, que rege, né? Ele tem uma série de regras. Então, o que é competência da União, do governo federal, o que é competência do estado, o que é competência do município. Então, cada um nas suas esferas tem responsabilidade por determinados tributos e tem regras específicas, à luz do Código Tributário, né? Ele tem que seguir o que aquela regra maior diz, porém, eles podem ter uma regulamentação específica acerca daquilo, né? Como questão de vencimentos, de percentuais, mas sempre respeitando o que a lei maior diz, né? De forma de tributar, e alguns princípios que a gente vai ver também, tributários, né? Então aqui a gente vai começar falando um pouquinho do conceito, do objetivo e do método, né? Por que vocês acham que o tributo existe primeiro?
podemos começar. Por que vocês acham que existe um tributo, um imposto? A grosso modo, a gente vai entender uma diferença depois que tem. Nós temos 3 tipos de tributos, né? A gente vai entender o que é. A gente vai falar sobre impostos, taxas e contribuições de melhoria. São os 3 tipos de tributos que tem, né? Aí, impostos, aí sim eles vão se abrir num leque muito maior. Tá? Mas assim, por que vocês acham que existe o tributo? Vocês já pararam para pensar nisso ou não? Por quê? Chuta aí. Por que tu acha que tem? O governo arrecadar dinheiro Pra quê? para melhorar a cidade, o país, as coisas, fazer obra, Exatamente isso. A única fonte de receita do governo, seja ele federal, estadual, municipal, a única é forte falar, mas a principal, carro-chefe, é o tributo. É como se fosse o faturamento da empresa. Para o governo, o faturamento se dá em cima dos tributos. Por isso que quando a gente tem aquela questão, hoje está muito em alta, né? O tal do arcabouço fiscal, né? Que se fala muito, porque são políticas aí macroeconômicas, chamadas políticas macroeconômicas. A política fiscal é uma delas. E a política fiscal, ela trata do quê? Trata das receitas e das despesas do governo. É o equilíbrio das chamadas contas públicas, né? Então essas são as políticas fiscais, que se dá em cima do orçamento. E a gente vai entender essa regrinha ali, que para orçar as despesas, por exemplo, tem um plano, são 3 tipos de plano, né, para que o governo consiga, falando da área do setor público agora, é o plano plurianual, que é para 4 anos. Aí depois ele tem a lei de diretrizes orçamentárias e a lei orçamentária anual, que é para executar o orçamento de um ano. Isso já foi. Sim, a gente já em contabilidade pública, acho que a gente conversou sobre isso. E isso está intimamente ligado com essa questão tributária, porque as despesas que são programadas, elas são baseadas em cima daquilo que se pretende arrecadar. E se arrecada exatamente em cima dos tributos, daquilo que o governo espera arrecadar. E é através dessa arrecadação que ele faz, que ele coloca em prática uma série de atribuições que a ele lhe cabe, como, por exemplo, as principais que a gente lembra. Isso que a gente está fazendo? Edu. Não, tá vendo? Edu. Educação, Outra com S. saúde, E outra com S. segurança, Educação, saúde e segurança, o carro-chefe do governo. Certo? Além disso, programas sociais, como, por exemplo, redistribuição de renda. Certo? Ou auxílios, indenizações, principalmente investimentos, infraestrutura, certo? Porque para uma região, para um município, para um estado, para o país crescer, né? Não se fala muito em infraestrutura, precisa ter ferrovias, precisa ter estradas, ter portos, aeroportos, precisa ter
investimento em saneamento, em esgoto, né? E da onde que sai esse dinheiro, gente? Sai dos tributos, da arrecadação, é o povo que paga, né? O governo não faz, mas ele não pode imprimir dinheiro. Não é? Como é que a gente acha que o governo paga as contas? No tempo, quando a gente talvez era mais novo, a gente imaginava que se o governo quisesse, ele imprimia dinheiro, não é? O Banco Central lá, né? O Banco Central imprime dinheiro. Ele realmente pode fazer isso. Só que ele gera uma dívida pública quando ele faz isso. Quando ele coloca dinheiro lá em uma medida daí monetária, que ele faz uma política monetária para aumentar, mas aí é outro enfoque, tá? Mas aí ele pode fazer isso para gastar, só que ele está fazendo uma medida monetária, só que ele, em contrapartida, ele depois tem que pagar essa conta, certo? Através da emissão de títulos públicos, enfim. Mas aqui a gente está falando especificamente dos tributos, daí que é da arrecadação. Então o governo ele retira um pouquinho de cada um. E além disso, a gente vai ver que o Código Tributário ele diz que cada tipo de tributo ele tem uma destinação específica. Então quando ele é criado, ele não pode ser criado simplesmente para eu vou criar um tributo aqui, cobrar da senhorita Tyson, né? Um valor X e depois eu vejo com que eu vou gastar. Não, ele já tem que ter uma destinação correta, né? Ele vai para que tipo de despesa, onde ele vai ser alocado, onde serão alocados esses valores, né? Então a gente vai entender um pouquinho dessas regras, né? Então contabilidade tributária, agora particularmente falando, né? Da disciplina que a gente vai trabalhar, então esse ramo que tem por objetivo aplicar na prática os conceitos, princípios e normas básicas da contabilidade e da legislação tributária. Então, como a gente está fazendo a contabilidade, as empresas elas são tributadas também, tanto quanto as pessoas físicas, né? Seja através do imposto sobre a renda, por exemplo, os impostos chamados diretos, né, que a gente tem, e, por exemplo, sobre a renda, quem atingir lá o limite, acima de X reais, tá? Ele vai ser tributado pelo imposto de renda. A gente tem um tipo de tributo lá que é de propriedade, por exemplo, veículo. Só que no fato de tu ter um veículo, todo ano tu tem que pagar o IPVA. A gente tem os tributos indiretos do consumidor, como por exemplo o ICMS, que é de circulação de mercadoria. A gente vai ver que é do Estado. É indireto para nós, mas é direto para a empresa, que a empresa daí acaba pagando. A gente, na verdade, paga esse valor, mas embutido no preço, né? Quem recolhe de fato é a empresa, né? Certo? Então a gente vai entender um pouquinho como que funciona essa burocracia do nosso país, que é um dos piores sistemas tributários que tem. Eles têm uma ideia de mexer nisso, né? De reduzir o número de tributos que tem, criar um imposto lá de valor adicionado, que seria pago uma vez, como tem vários países que já adotam essa metodologia, então eles têm ideia de mexer nisso, né? Só que é um assunto muito complicado, porque acaba mexendo a maioria dos municípios e estados sempre esteve com uma situação financeira muito ruim. E com a pandemia isso acabou se agravando. Por exemplo, aqui o nosso próprio estado, né? E eu acho que o que mais salta aos olhos, assim, que está nas mídias, coisas, por exemplo, é a saúde, né? Se fala que tem bom, principalmente no IT lá, que é o plano de saúde do estado, enfim, estão com um problema sério, mas aí entra um outro tipo de tributo arrecadado lá para a manutenção disso, né?
Eles têm uma compensação em cima disso, mas como a gente envolve, por exemplo, mexer num código tributário lá que vai reduzir a arrecadação para o município, para o estado, isso pode criar um problema ou agravar a situação já, né? Deles que é deficitário. Então, por isso dessa complexidade. E essa questão tributária também, ela acaba impactando muito na economia das regiões também. Na economia em que sentido? Por exemplo, o Rio Grande do Sul é um estado com um dos maiores valores de ICMS. Então, quando a gente tem circulação de mercadoria, que o pessoal que compra e vende, comércio, né? Compra e vende, tu paga ICMS. Certo? Vendo para o consumidor. Quando tu vai trazer uma mercadoria de outro estado, o pessoal tem que pagar a diferença. Por exemplo, se eu trago de São Paulo, que é 12% para entrar aqui, tem que pagar a diferença porque aqui é 18%. 17. Sim, 17%. Tem nada. E isso também cabe da complexidade da tributária. Porque, às vezes, muda muito. De um ano para o outro, muda várias regras. Federal nem tanto, mas estadual, principalmente. Quem trabalha trazendo produtos de outros estados, né? Isso tem um regramento específico, município também. Hoje se tem muito essa questão de retenção, tem municípios que têm acordo para reter ou não, entre outros municípios, então isso é um troço de louco, esse sistema. Então a gente vai tentar entender um pouquinho mais sobre isso, tá? Como que funciona. Contabilidade, né, trata da parte econômica financeira do patrimônio da empresa, né, juntamente com a legislação tributária, como ela é sujeita à tributação por exercer uma atividade comercial, de serviço ou industrial, né? Tanto a pessoa física como a jurídica, no caso que eu estava falando, então ela tem que manter ou tem que seguir essa legislação tributária. Porque uma legislação mal interpretada agora, uma pequena empresa, pode resultar lá na frente na falência dela. Porque as multas, por vezes, principalmente na esfera federal, elas são altíssimas, pesadas. Certo? Então pode chegar a 100%, 200% do valor devido lá, se o cara não recolher direito. Se tu não recolher um INSS, um FGTS de um funcionário, tu pode ser penalizado, inclusive, por um processo trabalhista altíssimo depois também. E isso acontece bastante. Tá? E a empresa e pior, por vezes ainda, porque tem dois tipos. Tratando de INSS, por exemplo, o fundo de garantia, tem uma parte que tu tem descontado no teu contra-cheque e a empresa simplesmente desconta e manda para o governo. Só que tem uma parte, e a outra parte, a empresa tem que pagar. Tem empresa que até essa parte que ela desconta do teu contra-cheque, ela não paga para o governo. Sim. Sabe? Sim, claro. É descontado contra o cheque, mas não paga. Exatamente, não recolhe para o governo, né? Tu paga. E aí, tu pensa o que acontece isso, né? Aí, é uma situação bem complicada. A empresa que já está nesse grau, ela tende a ter problemas muito sérios se isso acabar se relevando, porque ela pensa o que? Não, eu vou pagar aquelas principais contas que vão fazer eu movimentar o meu negócio. Então, vou pagar o meu fornecedor, vou pagar o meu empréstimo no banco lá e o governo eu vou empurrando com a barriga, porque o governo é o governo. Só que isso vira uma bola de neve depois, e tu pode ser imputado e, inclusive,
uma ação trabalhista, né? Bem sério. Diga lá. Tem exemplos para nós, sem citar nomes? Tem. Eu conheço, tem uma empresa assim. E faz parcelamento, começa a pagar e não termina. Tá, e tem a volta e meia, os governos. O governo que entra, que sai, faz uma propaganda e entram criam programas de refinanciamento das Mas daí dívidas. começa a pagar e daí não termina. Daí não termina, aí fica esperando vir uma nova oportunidade, e aí quem fica lesado é o trabalhador, porque aí numa dessas o cara vai se aposentar, hoje está muito mais fácil, hoje tu consegue acessar o aplicativo do meu INSS ou meu FGTS, tu consegue ver quanto que a empresa depositou. Consegue? Consegue ver. Tem aplicativo. Aparece ali, inclusive, Não é. no extrato. Bota meu INSS, o meu FGTS. Aí tu consegue ver quanto que foi depositado. Hoje está mais fácil, só que no passado não. Tinha gente que descobria que a empresa nunca depositou INSS quando ela ia lá se aposentar. E aí para se aposentar, tu tem que ter tantos anos de recolhimento lá, né? Pagar o imposto para se aposentar, o INSS. Talvez vocês já viram o pessoal dos parentes mais antigos que era o carnê laranja. Mas tem gente que paga isso, cara. Sim. Mas é que não é tão... Hoje é muito mais eletrônico, mas ainda tem gente que tem o carnê aquele laranja. Aquilo é do INSS, o cara paga aquilo para se aposentar depois. A gente vai ver, é um tipo de tributo que tem, que aí é relacionado da Seguridade Social. Que tu recolhe e esse o governo não pode gastar, ele fica num fundo lá, que ele é utilizado simplesmente para receber valores, criar esse fundo, e aí enquanto tu não é aposentado, tu vai pagando a aposentadoria dos outros, daqueles que já deixaram de pagar. Na prática ele era para funcionar muito bem, né? E esse dinheiro não poderia ser usado para outras coisas. Teve governos aí da tal das chamadas pedaladas fiscais, quando se falou nas pedaladas e coisa, que ele pegou esse dinheiro que não podia e usou para outra coisa, para outra finalidade, né? Então, essa questão da legislação tributária é importante, assim, tem empresas, por exemplo, que vão participar de licitação pública. E se você não recolhe ou que tem dinheiro para receber, por exemplo, de órgãos públicos, quando é o hospital, que presta muito serviço na área de saúde, enfim, né? A prefeitura empenha, ele destina do orçamento, né? Na contabilidade pública a gente viu o que é o empenho. Só que ela só pode pagar se a empresa não tem dívida com ninguém. Então eles fazem a consulta, basicamente, da prefeitura, o principal é o ISSQN, que é um imposto sobre serviço de qualquer natureza. Então eles emitem, se a empresa tem algum débito, eles não podem pagar. Se tu tem 1 milhão para receber da prefeitura e tu deve R$15 de ISS, eles não podem te pagar aquele 1 milhão enquanto tu não quitar os R$15 de ISS. Então vocês olham a importância, né, de estar com essas contas em dia, e aí cabe o pessoal lá da área fiscal apurar esses impostos, porque hoje tudo a gente vai ver, é tudo pelo SPED, né? É tudo de forma eletrônica. O cara lança lá, isso cai direto lá para os órgãos competentes, eles já sabem. Vai lá para a Receita. Então hoje ainda é unificado, né? Antigamente era DARF, era a Receita Federal, e a INSS tratava das guias de aposentadoria, de benefícios, né? Hoje está unificado, tudo na Receita Federal. Tem o INSS que faz os cálculos, mas a arrecadação ficou tudo com eles, inclusive está unificado, né?
o recolhimento do INSS com o imposto de renda. Ele é unificado junto com a DARF agora. Antes não, eram guias separadas, né? Tinha GPS e tinha DARF, agora está unificado. Ah, sim, Né? Verdade. Certo? Então isso tudo está interligado. Cai lá para eles, o governo já sabe. Assim, olha, até o dia 20 do mês que vem, a empresa tal tem que me pagar aqui 500 mil de INSS. Se não pagou, já começa a calcular multa e juros sobre aquele valor. Por quê? Como é que ele sabe do valor que é devido? A gente vai ver também como que isso chega lá para eles. Porque isso é declarado. Como SPED agora no final do mês, tu vai enviar tudo que tu teve de receita e é calculado o imposto. O quanto tu teve retido, que tem empresa, dependendo do valor, que tu tem que descontar já o imposto da nota. Tu pega, faz um desconto do imposto de renda, do PIS, COFINS, contribuição social, do INSS. Então é tudo descontado da empresa e a contabilidade faz esse cálculo e informa. Olha, eu descontei R$150 de ti, que eu vou recolher na guia no mês que vem. E é assim que funciona. Então tem o imposto que a empresa paga que é devido dela e tem o imposto aquele que é retido. Seja das outras empresas, né, ou seja dos funcionários, como eu citei o exemplo, né, do imposto de renda, do INSS, do FGTS, que é o Fundo de Garantia, né? Sabe o que é o FGTS? Sabe? E por que ele existe? Inventa aí uma coisa. O Fundo de Garantia, ele é um fundo que foi criado né, com o advento da legislação trabalhista para quando o aposentado pode ser aposentado, ou quando uma pessoa perde o emprego, ou quando ela se aposenta, que teoricamente perde o emprego também, vai viver a vida dos sonhos, né, da vida toda, ela tem uma reserva guardada. Uma reserva como se fosse compulsória, porque esse valor tu é obrigado a deixar lá e tu não pode mexer nele. Então todo mês é recolhido uma parte pela empresa para tu ter aquele fundo lá, ele fica guardado e quando tu for demitido, tu pode sacar ele. Tá? Se for demitido sem justa causa, inclusive tu tem uma multa lá de 40% sobre o fundo. Agora, nos últimos governos, aí, com a pandemia, foram criados programas, né, para movimentar, para aquecer de novo a economia, então que o pessoal pudesse sacar esse dinheiro. Porque já tinha uma regra, tá, que esse dinheiro poderia ser usado para financiamento imobiliário, para quem quisesse comprar a sua casa própria, enfim, poderia fazer uso desse dinheiro em algumas condições, né? Se tu atendesse lá algumas condições, mas ele existe para isso. Aí o INSS tem o valor arrecadado lá na contribuição, que é para a aposentadoria, aí sim, para ter direito à aposentadoria ou então direito a algum benefício por incapacidade do trabalho, alguma coisa nesse sentido, né? E o imposto de renda é um imposto devido sobre a renda, tá? Tu não tem o retorno depois. O que existe é durante ao final do ano, lá no início do ano seguinte, agora vai até o dia 31 de maio, a declaração de imposto de renda, e tu faz um ajuste, vai ver tudo aquilo que tu recebeu, quem é tributável, né?
Inclusive eu nem fiz a minha também, né? Deixa pra fazer sempre lá, né? Oh, meu Deus. Para saber quanto deve. Então aqui a legislação ela tem que ser feita junto, né, de maneira simultânea e adequada, né, conforme aquilo que a empresa realiza, né. Então por isso que ela é uma importante área aí da contabilidade. Tá? O conceito de contabilidade, para a gente relembrar, fazendo essa ligação, né, ciência que estuda, registra e controla o patrimônio e as mutações. Nele operam os atos e fatos administrativos. Isso aí vocês já estão careca de saber, né? Demonstrando no final do ano o resultado e a situação econômica financeira da empresa, tá? Agora, o conceito de legislação tributária, né, pessoal? Então, dado pelo Código Tributário Nacional, né? Ele é lá de 66, ó, de quando que vem essa complexidade, né? Então, quantas reformas aí, algumas já aconteceram, mas eles querem mudar mais coisas aí, né? E tem que mudar. Porque o que acontece hoje em dia, na prática, quem trabalha com essa área é exatamente isso que a senhorita Tyson aí nos passou, né? O pessoal foge, tem medo dessa área, ninguém gosta de trabalhar. É tão complexo que é, tá? E além disso, de ser complexo, é uma área que precisa. Não que as outras não precisem, mas essa tem que estar em constante atualização. E uma dormida no ponto pode resultar num sério problema, não só para a empresa, mas para o escritório também, para o contador. É um problema muito sério. E eu não estou falando de problema assim, de vai lá tomar uma xingada. É no bolso que dói. Multa. E aí tu pensa, uma coisa é a gente trabalhar, por exemplo, com uma guia de imposto de renda aí, ou de INSS de 20 mil. Agora tem empresa que paga 1 milhão por mês. Sabe? Por baixo. De INSS, de imposto de renda. Tá? Então, de fundo de garantia, né? Então, imagina tu rateou numa guia dessas, né? Esqueceu de pagar no prazo. Pode ser um problema muito sério, né? Pode dar, ó. Então, o conceito lá de 66, né, no artigo 96, adequado o suficiente para o nosso estudo. A expressão legislação tributária compreende as leis, tratados e convenções internacionais, decretos e normas complementares que versem, no todo ou em parte, sobre tributos e relações jurídicas a ele pertinentes. Então, tudo que fala, né, a respeito de que forma que a gente tem que apurar. Ok. IPI. O que é o IPI? De que forma ele foi criado? Quais empresas serão tributadas pelo IPI? IPI é o imposto lá sobre produtos industrializados. Tá? Então, quem vai pagar? A empresa prestadora de serviço paga IPI? Não paga, vai ter uma regra lá específica, vai ter um decreto. Que ocorre muitas vezes. Tá? Ocorre muitas vezes, ficou meio estranho. Que ocorre muitas vezes. Muitas vezes não, muitas vezes. Tá? É o fato de a empresa pagar imposto que não deveria. Ou ela ter, por exemplo, uma isenção por algum motivo, ou ela ter um subsídio por determinados produtos e ela não ter a necessidade de pagar. Tem dois conceitos bem interessantes
que um é de isenção e um é de imunidade. Vocês sabem a diferença? O que vocês acham que é a diferença de um para o outro? Imunidade, paredão, nada a ver. Já pensou no BBB, né? Não sei imunidade. Imunidade é que tu não precisa pagar. Nunca. Tu é imune. Isenção, ela é temporária. Eu sou isento, mas amanhã eu posso não ser. Entendeu? Então, isenção, ela pode ser temporária e imunidade é que tu não deve aquilo. Então, pode ser que tu tenha um produto lá que tu comercializa na tua empresa que o governo estabelece, né? Vão conceder um subsídio, enfim, ou vão isentar, por exemplo, de ICMS os produtos da cesta básica, por exemplo, para não impactar. Pode ser, então, sobre os produtos da cesta básica, o comércio não vai pagar aquele tributo, né? Daqui a pouco alguém não sabe, não se deu conta, o escritório passou lá, os caras estão cobrando igual e estão recolhendo, sem ter necessidade. O governo vai reclamar? Normalmente, tá, quando se paga mais, o governo não reclama, ele só reclama quando paga menos. Porque tu pagar mais, o governo às vezes pode entender, às vezes não é por maldade do governo querer arrecadar. Mas a maioria das apurações de tributo, elas têm uma declaração de ajuste ao final do ano, no ano seguinte, onde tu vai fazer o ajuste calculando tudo aquilo que tu devia ter pago e aquilo que tu de fato pagou. Se tu recolheu a menos, tu vai recolher a diferença. Normalmente a apuração sobre a renda funciona dessa forma. Aí tu vai apurar quanto a mais tu tem que recolher. Pegar um exemplo do imposto de renda. Tu não faz lá no imposto de renda, o pessoal não tem que pagar as DARF lá quando deu a mais. Parcela lá, tem que recolher a mais, né? Complementar, porque tinha mais imposto devido. Na verdade foi retido só uma parte. Então tem essas declarações de ajuste, por isso que a declaração de ajuste, o nome que chama, né? Tá? E da empresa tem também, tá? Onde é feito para fazer essa apuração, né? E aí se tu recolheu a mais, tu pode ter recolhido a mais. O governo entende, não, ele pagou a mais, agora tu vai depois vir desconto quando fizer o ajuste, né? Mas tem, isso é mais para renda, tá? Mas esses outros aí que eu citei, por vezes o cara recolheu lá e ele não vai atrás para devolver o dinheiro, né? Se tu te der conta que tu recolheu a mais uma guia, o governo não vai te avisar, tu vai ter que entrar com o processo. Cada órgão tem um processo que acaba sendo bem burocrático lá para tu fazer pagou uma guia errada lá, com código errado. Tu vai ter que entrar com o processo administrativo lá para reaver aqueles valores pagos indevidamente. Ou então tentar reaproveitar, né? Mudar o código da guia, enfim. Não sei se você já viu algum caso semelhante. Não sei, pode. Tá? Porque tem um sisteminha lá que tu gera as guias que aí tu recolhe em códigos específicos, por exemplo. Tá? Imposto retido de pessoa jurídica é um, imposto retido de pessoa física é outro, imposto sobre produtor rural é um específico, tá? Então essas guias são geradas aí pelos mais diversos sistemas, ou preenchido no manual, tu vai lá no banco pagar, né? Caixa eletrônica, enfim. Vão seguir umas regrinhas específicas, né? Então eu estou falando nessa introdução aqui, vocês estão percebendo, né? Quanto que tem de complexidade. Lógico, a gente não vai conseguir aprofundar tudo. O meu planejamento assim, dessa disciplina, o que é. Tá? Não tem lógica pegar e passar para vocês também
destrinchar aqui de cabo a rabo cada uma das formas de tributação, como funciona. A gente vai ter inicialmente esse entendimento geral de como que funciona essa lógica tributária no país, seja a nível federal, estadual e municipal, os principais tributos que a gente tem, para que serve cada um, é competência de quem, tá? E aí depois, num segundo momento, mais para o final, a gente vai trabalhar um pouco com a questão da apuração. Aí sim a gente vai praticar um pouco sobre a apuração de lucro real, lucro presumido. Tá? Um pouquinho. A gente não vai entrar a fundo nisso, tá? Dizem que sim, o lucro real é bem diferente. Sim, porque o lucro real é aquele assim onde tu aproveita tudo. Não faço ideia Tu como tem que pegar, ele é utilizado por quem faz a contabilidade praticamente diária lá. Não é para porque a grande maioria das empresas, quando teve o advento da modalidade do Simples, que o Simples tu paga sobre o faturamento. é isso. Calculou lá, tanto que esse a gente nem vai trabalhar, a gente só vai ver que ele existe e a didática não tem. É sobre o faturamento, a empresa faturou 50 mil, tu vai pagar um percentual em cima dos 50 mil. Já o lucro real e o presumido, não. O presumido, tu paga em cima de uma presunção da renda, que tu vai ter em um determinado período, em 3 meses, e faz o recolhimento. O lucro real, tu já apura todo mês e já paga os tributos. E aí, para tu conseguir apurar, tu tem que ter escriturado certinho, lá no início do mês seguinte, já a tua contabilidade com todas as receitas e despesas. Então, ela é bastante onerosa, mas é para empresas assim que têm um faturamento muito grande, como grandes mercados. Entrou uma empresa lá que ia ter esse lucro real, né? E eu ia fazer ainda, né? Em mercados, a gente pode pegar e colocar grandes agropecuárias, grandes empresas que têm um faturamento bem elevado, e por vezes a gente vai fazer um simulado daí, exatamente lucro real e presumido, porque uma parte aqui que a gente vai ver é para conseguir entender uma coisa muito forte nos últimos anos aí, que surgiu, que é a questão do planejamento tributário. Que a ideia é a gente conseguir identificar por qual caminho a empresa acaba pagando menos tributo. Se é através do lucro real ou se é através do lucro presumido. Porque se ela chega a um determinado valor, acima de um determinado valor de faturamento, ela não pode ser tributada pelo Simples. Mas hoje ele está 5 milhões, se não me engano. Ou 6, agora não me recordo. Acho que é 6. 5 ou 6, mas é por aí. Tá? Então a gente vai fazer, nós vamos trabalhar juntos essa questão para isso ficar claro para vocês. Que eu posso, mas ele não tem que pagar a mesma coisa de imposto? Não. Por um método e por outro, né? Só que aí, lógico, tem aquela questão de análise geral, análise macro, não somente micro. Vale a pena? Compensa para manter uma empresa pelo Simples e pelo lucro real? Os honorários são bem diferentes, né? Por mês, honorários que eu digo que tu paga para o escritório para fazer. Uma empresa pelo Simples lá, mais ou menos, sei lá, você vai pagar uns 500 pila por baixo do escritório. Uma empresa pelo lucro real, o cara vai ter que cobrar no mínimo uns 2 contos para fazer. Não é? Não sei quanto que tá, mas deve ser por aí. Tá? Eu não trabalho em escritório de contabilidade, eu acho que há muito tempo. Eu acho que eu passei um curto período assim em escritório, mais voltado na área financeira nos últimos anos. Mas volta e meia eu acompanho, converso com o pessoal do ramo, né?
E se não me engano é por aí, sabe? Dependendo do porte é até mais. Então pensem, né? Para uma empresa, então esse custo é no mês, ele vai botar lá, estudar 24 mil no ano. Né? Vamos abrir o escritório, então. Bora. Então, isso é um pouquinho mais complexo do que a gente imagina, tá? O objetivo da contabilidade tributária, né? Então, é apurar com exatidão o resultado econômico, tá? Do exercício social, o que é? Lembra do DRE, do balanço patrimonial lá? Lembra do exercício aquele que o pessoal, né? Que é esse aí mesmo. Aí depois aprendeu quando a gente fez, né? Demonstrando de forma clara e sintética para em seguida, e aí olha só que importante isso aqui, tá? Não que o restante não for importante também, né? Em seguida, atender de forma extracontábil. O que é atender de forma extracontábil? As exigências das legislações do imposto de renda, contribuição social sobre o lucro, determinando a base de cálculo fiscal para a formação das provisões destinadas aos pagamentos desses tributos, os quais serão abatidos do resultado econômico, para a determinação do lucro líquido à disposição dos acionistas, sócios ou titular de firma individual. Então, olha que maluquice, né? A gente faz a contabilidade para depois apurar de forma extracontábil. O que será que significa isso? O que eu quero dizer com isso? Vou pegar um cafezinho. Posso? Posso? Tomar um café. Cansado. Posso me cansar. Pronto. Forma extracontábil, pessoal, por quê? Porque a gente vai fazer ajustes. Então, um nomezinho ali importante, ó. Base de cálculo. O que é a base de cálculo? Lá no escritório, já ouviu falar base de cálculo? O que é a base de cálculo, por exemplo? O cálculo da folha de pagamento. O FGTS. Desculpa. As férias. Entra na base de cálculo do INSS? O FGTS, as férias entram na base de cálculo do FGTS? Do 13º? Isso é a base de cálculo, é a gente determinar. O tributo a gente paga sobre o quê? E aqui, a gente, quando diz atender de forma extracontábil a exigência da legislação, imposto de renda, contribuição social, é a partir do lucro, né? Por isso que a gente tem lá no DRE, conforme o plano de contas, aquele que a gente viu, o lucro antes do imposto de renda e da contribuição social. A gente tem que determinar uma base de cálculo que a gente vai conseguir apurar esse tributo daí, para fazer essas provisões. Aí sim a gente faz, lembra aqueles últimos lançamentos que eu mostrei para vocês que eu não ia cobrar lá na prova? Eu fiz a provisão lá para imposto de renda, para contribuição social. É a partir da base de cálculo aí que a gente chega no DRE e faz esses lançamentos, tá? Quem paga
esse tipo de imposto sobre a renda, a contribuição social. A gente vai ver depois também um regramento para isso, né? Mas é a partir daí que a gente faz, então, essa apuração, né? Por isso que a gente diz que a gente atende a contabilidade, mas aí a gente vai fazendo esses ajustes também. Vocês podem ver que toda a área da contabilidade, ela, por vezes, ela faz um tratamento. Lembra quando eu falei lá em custos, na nossa primeira aula, que vai ser, a gente vai ter muitas aulas aí, lá em custos, que a gente utiliza um método de custeio para fins gerenciais, porque a legislação manda fazer o método por absorção, mas aí eu uso variável para fins gerenciais, ou EBC, ou enfim, para mim conseguir apurar o custo unitário lá. E o que a legislação diz que é uma absorção, não, né? Aí eu não consigo apurar esse custo de tal forma que eu consiga calcular, por exemplo, ponto de equilíbrio. Tá? Esse ramo também, por vezes, a gente vai ter que fazer essa apuração extra contábil, até mesmo para a gente projetar, fazer projeção, planejamento tributário, se vale mais a pena eu ser do real ou lucro presumido. Certo? Então, ou simples, se eu puder ser simples também, tranquilo, né? Mas aí tudo vai dependendo. O presumido tem que fazer o SPED, né? Sim. O real também. O real e o presumido. O simples é o barbada, porque é em cima do faturamento. Quando ela emitiu de nota, o cálculo é igual. Não tem o que fazer. Ali, nessa guia do simples, já está computado. Todos os tributos lá federais. O outro não, tu tem que apurar. Aí, por exemplo, alguma coisa pode ficar de fora da base de cálculo da contribuição social. Alguma coisa tem que ser acrescida no imposto de renda. Então, por isso que é feito esse ajuste ali para apuração, né? A gente vai ter alguns exemplos depois para entender. Mas aí, a grande questão aqui da palavrinha que a gente tem que gravar é saber, sempre que a gente tem um tributo para pagar, qual é a base de cálculo? A base de cálculo é exatamente sobre o que nós vamos pagar. Uma empresa que vende mercadorias e presta serviço. Tá? Tá hipotetizando aí também? Tem um imposto chamado ISS, que eu falei antes. Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza, de competência do município. Tá? Que é pago sobre o serviço. E a empresa teve 100 mil de faturamento. 70 foi venda de mercadoria e 30 mil foi prestação de serviço. Qual é que vai ser a base de cálculo do ISS? O que vocês imaginam? Sobre os 100, sobre os 70 ou sobre os 30? Tem 3 opções. Não tem? E agora, sobre qual vai pagar o ISS? Isso é a gente identificar a base de cálculo. ISS é sobre serviço. Tu vai pagar sobre os 30. Entendeu? O que é a base de cálculo, então? A empresa lá faturou 100 mil no mês. 70 mil foi de venda de mercadoria e 30 mil de serviço. ISS é um imposto sobre serviço. Então, a empresa vai pagar ISS sobre o faturamento relacionado ao serviço. A base de cálculo vai ser os serviços do ISS. Tá? Então, base de cálculo, importante saber, é sobre o que nós vamos estar pagando esses tributos. Né?
Tranquilo até aqui? Estão animados com a disciplina? Apavorados? Mais apavorados do que animados? Não? Mas que eu vou gostar mais pra Por não gostar, né? Então, vamos ver o que vai. Método da contabilidade tributária. Sempre tem um método, né? Para ficar mais bonito a disciplina. Então, ela basicamente é o seguinte: adequado planejamento tributário, tá? Precisa do que? Conhecimento da legislação tributária. E aí que é o dodói, é o calo no pé lá, dentro do sapato, né? Sapato incomodando, porque isso acaba mudando, pessoal, tá? Não que as leis mudam, tá? Mas tem regulamentos, tem regras que acabam mudando, tem alíquotas. Digo, não vai mudar, é difícil mudar, por exemplo, a forma de tributação. Teve uma mudança agora sobre o ICM dos combustíveis, né? Não sei se vocês viram agora uma notícia quentinha, que ele era um percentual. Cada estado tinha um percentual, né? Agora ele passou a ser um valor fixo. A partir de 1º de junho, se não me engano. Vai estar valendo, a partir do mês que vem. Até a gente teve uma redução expressiva agora, que acabaram com o tal do PPI lá. Você sabe o que é o PPI? Preço de paridade internacional do petróleo, que era adotado pela Petrobras até então. Que era feito em cima de uma série de cálculos lá, porque o Brasil ele importa muito combustível. A Petrobras ele não é autossuficiente. Por exemplo, só do diesel, 25% do óleo diesel ele vem de fora do Brasil. Então a Petrobras, apesar de ser do tamanho que é, ainda a gente precisa trazer de fora. E esse tal de preço de paridade que foi criado para acompanhar o mercado internacional. O pessoal olhar lá para fora e ver quanto que está custando o combustível e colocar em prática aqui de tal forma que a importação e o preço praticado se compense. Tá? E só que aí mudaram a política, enfim, agora, e a partir desde a semana passada, não vai seguir mais essa regra e o preço do combustível daí vai ser definido lá, não se tem uma metodologia de qual forma que vai ser ainda, mas enfim, reduziram 30 centavos o preço de venda. E aí em cima desse preço de venda, dependendo da região do país, ele tem um valor, ele é tributado ainda sobre o custo de distribuição, né? Petróleo tu tem que carregar dentro de um caminhão tanque e levar para um lugar e para outro, né? Não tem como mandar pelo correio lá, então tem um custo de transporte, de deslocamento, o próprio correio tem também esse custo, né? Não falei bobagem aqui, mas enfim, tem um custo de distribuição desse combustível nos mais diversos locais aí, dos mais diversos postos, né? Tem um custo com os tributos federais e os tributos estaduais, que aí entra o ICMS. Aí a partir de 1º de junho, vê se eu não estou enganado aí, mas se não me engano é fixaram em 1,22, eu acho. Bota aí custo fixo ICMS combustível 1º de junho. Aí tipo, não vai ser mais um percentual sobre o preço do combustível, ele vai ser fixo sempre aquele valor. Então isso é uma alteração na legislação. 1,22. 1,22. Tá? Então sobre o litro de combustível, independente do preço que tiver, 1,22 é o ICM. Tá? E o ICM é o valor que fica pro Estado. Que a gente vai ver de competência do governo estadual. A circulação de mercadoria que acontece, né, dentro do respectivo estado. Tá? Então, esse conhecimento da legislação é importante. Ele muda essas regrinhas, tá? Seja lá, né,
como a gente viu nas próprias leis, ou nos decretos, ou nos regulamentos. Tá? Então, isso que acaba sendo complicado, e o pessoal tem que estar fazendo cursinho lá no Sincotec, se atualizando e fazendo Guarani e Pororó, né? E vem os informativos. O que mais? Tá? Então, por isso que às vezes o pessoal não gosta, né? Ou se espanta, ou é muito detalhezinho, às vezes nas entrelinhas tem um parágrafo que diz, não, mas aí quando for combustível de aviação, o percentual muda, quando for álcool, muda, quando for diesel, tem um diesel especial que se chama, que ele tem origem lá ele é o bio... Tá? Tem um diesel que ele é menos poluente. Ele tem procura aí diesel menos poluente. Ele pode ter uma reputação diferente, enfim, né? Então, estou dizendo exemplos aqui de regramentos que pode ter, né? Que fazem com que o pessoal tenha esse acompanhamento da legislação mais de perto, né? Não apareceu nada aí? Etanol? Não, etanol é o álcool. Tá, mas aqui etanol é conhecido como combustível mesmo. Sim, mas eu estou falando de diesel, não combustível. Bota diesel. Diesel menos poluente. Bota assim, tipos de diesel. Não é o Van Diesel. O ator aquele. Não é procurar o ator aquele musculoso, né? O diesel. Do Velozes e Furiosos. Show? Enquanto ela vai procurando, adequado planejamento tributário, então. Mas com que letra? Hã? Mas com que letra? Diesel. Não! Não lembro como é que começa. Bota aí. Biodiesel. Bota. Escreve. Biodiesel. Escreve assim no Google. Biodiesel. Espera, eu entrei aqui. Biodiesel menos poluente. Bota biodiesel só. Escreve. Ai, meu Deus. Tudo certo? Biodiesel. Hã? Biodiesel. É mais ou menos, mas é biodiesel para caminhões. Vamos ver se aparece uma. Apareceu? Uhum. Hã? Mas aí tem que entrar aqui no site. Sei lá. Não apareceu? Tá. Deixa que a gente pesquisa depois. Então. Vai seguindo, então. Adequado planejamento, tem que saber o que tu está fazendo. Relatórios contábeis eficazes. Tá? Então, tu precisa ter uma contabilidade em dia, né? Então, demonstrando que situação das contas do patrimônio e do resultado. Então, tu precisa ter um conhecimento de contabilidade, porque senão tu vai estar apurando errado, ou tu pode deixar de apurar, ou tu pode estar apurando a mais. Tá? Por isso que a gente vai ver que o lucro real ele é o sistema mais complexo, porque ele precisa ter a contabilidade em dia para ser possível realizar essa apuração.
Se o cara não tem aquela contabilidade em dia lá, apresentando as notas certinho, se ele não tem um determinado número um determinado valor em despesas suficientes para ser vantajoso, ele acaba pagando muito mais imposto do que por outra forma de tributação, né? Então, esse planejamento tem que ser feito em cima desses levantamentos. Né? Diesel S10? Diesel S10, isso aí. Fechou. Diesel S10 é o diesel menos poluente, né? Aí talvez ele possa ter um subsídio, entendeu? Ter uma isenção ou um valor reduzido. Estou hipotetizando aqui, tá, pessoal? Mas é por isso que a gente tem que acompanhar, né? Sei que no início ele teve, o pessoal que produzia, né? Ele teve alguns subsídios aí para se implantar isso. E assim aqui, controle apurado das despesas indedutíveis, né? E das receitas não tributáveis, temporárias ou definitivas para apuração da base de cálculo dos tributos, né? Então, por que controle apurado das despesas indedutíveis? O que são despesas indedutíveis? Uma despesa dedutível aqui. Dedutível? É. Tu desconta, deduz da base de cálculo. Tu vai descontar ela, reduzir. E despesa indedutível é que tu não desconta da base de cálculo. Tu mantém ela. E por isso que a gente fala controle apurado, né? Porque se tu tiver um descontrole dessas despesas, quer dizer, mais valor tu vai pagar, né? Receitas não tributáveis, tá? Então essa também tu tem que acompanhar e conhecer elas, porque se tu não eliminar elas da base de cálculo, tu vai pagar imposto por uma coisa que tu não deveria ter pago. Como exemplo, pensa o cara lá que vai apurar o ISS, naquele exemplo que eu dei, sobre os 100 mil e não sobre os 30. 70 mil naquele exemplo é uma receita não tributável, porque é receita com mercadoria. Então ele vai tributar sobre os 30, né? Então 70 é uma receita não tributável. Seja ela temporária, né? Aqui num caso, por exemplo, foi isento por um determinado período, né? De pagar, de ser tributável por alguma questão lá, o município, o estado, a União disse que não iria cobrar. Essa isenção temporária, talvez vocês vão lembrar, quando a gente passou por os momentos de crise, até antes da pandemia, vocês lembram que teve o IPI zerado para a linha branca, que eles chamam? Não sei se vocês já acompanhavam esse tipo de notícia. Eu também não acompanhava muito, tá? Eu não sou muito velho. Mas teve um período aí que foi recente, não foi muito tempo atrás. Foi em meados de alguns anos antes aí eu acho que foi na crise de 2011 que a gente teve um período de uma recessão, mas a gente teve um desaquecimento da economia e para fomentar, o pessoal zerou o IPI da linha branca e dos veículos também. Teve um período. O que é o IPI? Tudo que é produzido de forma industrial tem que pagar um imposto chamado IPI.
E aí, tu zerando ele, tu faz com que o produto fique mais barato. E aí o pessoal compra. Linha branca se chama geladeira, fogão, micro-ondas, forno elétrico, e esse tipo de produto, máquina de lavar, é linha branca que se chama. Além dos veículos, por exemplo. Então, tu zerar isso, tu tende a deixar mais barato o produto e tu fazer com que o pessoal compre, né? Então, são medidas econômicas aí que são tomadas, né? Então, essa isenção temporária. Ah, pode ser que o cara lá se passou e mesmo assim ele continua recolhendo o IPI lá. Tá? É difícil, as grandes empresas, né, elas levam aquilo mais com consultorias e com sistemas que já se atualizam automaticamente, né? Hoje os sistemas contratados aí, sistemas mais modernos, né? TOTS e qual é o que vocês usam lá, não sei, Como assim? a contabilidade Cordilheira? e tem uma série de sistemas, tá? Chamados ERPs, tá? É o sistema que é utilizado e muitos desses contábeis eles já se atualizam automático. Então, a partir de 1º de junho, provavelmente a grande maioria deles, se não antes, já tem uma atualização para a partir daquela data calcular sempre 1,22 lá por litro de combustível do ICM, né? Que vai ser o valor fixo, né? Não vai ser mais sobre percentual, sobre preço de venda. Então é nesse sentido que eu estou falando, né? Essas questões aí. E a apuração da base de cálculo, né? Então o método, adequado planejamento, relatório contábil, né? Fidedigno com aquela atividade da empresa, né? E controle apurado, então, despesas dedutíveis, receitas temporárias, definitivas, para apuração dessa base de cálculo. Planejamento tributário, né? O que é? O estudo feito preventivamente, então, antes da realização do fato, porque a ideia é o seguinte, tu não chega de uma hora para outra assim e diz para o governo, olha, o titio aí do governo, eu sou lucro real. Aí tu não vai chegar lá no dia 15 para ele e dizer assim, não, agora eu quero ser presumido. Chega lá no dia 30, não, agora é simples. Não é assim, né? Tem um período que tu pode fazer a opção. Tem uma ordem, uma sequência lógica que se tu fores o simples e tu extrapolar o limite de faturamento, tu é obrigado a mudar de faixa de tributação. Né? Então tu vai pagar uma multa por aquilo, né? Mas então, todo o planejamento, como o próprio nome diz, né? Quem fez a disciplina de estratégias de gestão, alguém fez comigo ou não? Não? Não, esse é o pessoal da administração, acho que faz. Planejamento, ele é antes. Né? Ele é pré. Tem que ser feito. Então, de forma preventiva, antes de que comece a acontecer as vendas. Né? Os pagamentos lá das coisas, os fatos, né, administrativos. Então, pesquisando-se os efeitos jurídicos e econômicos. Alternativas legais menos onerosas. O que quer dizer menos onerosa? Aula de português agora. Eu também. Nossa. O que é menos oneroso? Sei. Oneroso. Menos. Como eu vou explicar? Minhas outras tentativas da guerra.
menos caras. Certo? O que seja menos oneroso, ou seja, que custe menos. Então, estudo preventivo. Antes, né, das coisas acontecerem, pesquisando efeito jurídico e econômico em cima das alternativas legais. O que são alternativas legais, por exemplo? Simples, presumido ou real? São alternativas legais que tem, certo? Que a legislação diz, a empresa pode ser tributada por essas três formas, né? Tem mais alguma outra que tu sabe aí? Tá? Lucro presumido ou real, as alternativas legais menos onerosas. Ou seja, fazer um estudo para saber aquela que vai custar menos ou melhor, que vai fazer com que a empresa pague menos de tributo. Faz imposto de renda lá no escritório? Já acompanhou? Eu estou ajudando minha... O Não sei muito de imposto de renda. Tá, o programinha tem uma opção lá de tu marcar completo e simplificado. Tá? É semelhante, só que isso aqui é um estudo prévio. Lá depois que aconteceu tudo, mas tu inseriu todas as informações, tu vai verificar. Lá no imposto de renda é a declaração que a pessoa física faz, quem tem que fazer, né, imposto de renda. E lá nesse programinha tu tem uma opção que insere tudo, pode fazer pela forma simplificada ou pela a declaração completa, que se chama, como se fosse a apuração do lucro real, como se fosse das empresas, tá? Aí tu vai ver das duas opções qual tu vai pagar menos imposto. Ou por vezes pode ser que até tu receba de volta, tem a chamada restituição. O mesmo que o pessoal fala na televisão, às vezes agora vai sair o 5º lote da restituição do imposto de renda. O primeiro lote vai ser pago tal dia. O segundo lote desse pessoal que mandou a declaração e ao invés de pagar imposto, eles recolheram tanto deles que eles ainda vão ter para ser restituídos. E aí, essa opção é exatamente isso, é planejamento tributário. Só que aqui a gente está falando em identificar, dentre os 3 sistemas, por exemplo, os 3 métodos que a gente tem, né, qual aquele que vai resultar no pagamento menor de tributo por parte da empresa. Se o outro está pelo lucro presumido, pelo lucro real ou pelo simples. Certo? Tá entendendo mais ou menos? Para ela isso fica mais claro um pouco, né? Ela está lá nesse meio, trabalhando mais para ti. Se tu tiver alguma dúvida de alguma coisa, tu nos pergunta aí que, se eu não conseguir responder, ela vai me ajudar aqui, pelo menos para tentar um exemplo prático ali. Certo? O planejamento tributário, ele pede o quê, né? Antes de tudo, bom senso do planejador. Tá? Por quê? E aí que a gente fala dessa questão do bom senso que eu estava linkando com vocês. Lucro real, ok, pode ser muito bom para a empresa, mas aí lembra da questão, 500 pila e 2.000 para fazer a contabilidade. Às vezes nem 500 pila, às vezes lá dependendo do céu, só para fazer a apuração, a geração da guia, qualquer 200, 300 pila por mês já está valendo. Tá? Dependendo do tipo, né, e do porte da empresa. Certo? Mas gira em torno disso aí, né? Tem até escritórios hoje que eles trabalham de forma como é que chama o termo? Não é escritórios online de contabilidade, não digital. Escritórios digitais de contabilidade. Bom, muito obrigado, viu? Quando eu não sei, ela vai. Então, escritórios digitais, né?
Então tem bastante disso que o cara muitas vezes nem conhece, nem viu a cara do dono da empresa. Hoje essa questão da tramitação de documentação digital hoje é uma coisa que até o cartório já está caindo em desuso. Nós, sem ter nem um certificado digital, a gente consegue autenticar a nossa assinatura, uma ferramenta gratuita que tem. O portal Gov, tu tem lá, tem uma opção, dependendo do teu grau, que tu consegue, por exemplo, assinar de forma digital o teu documento. Eu sou ouro, mas não consegue, né? Até prata já consegue. Se eu não me engano, bronze eu não sei se ele... Mas eu acho que o prata tu consegue, que é uma... Por exemplo, quem é responsável por reconhecer a assinatura, para provar que foi tu que assinou aquele documento, são os cartórios. Cartório de registro civil ali, não sei se tu conhece o cartório, já ouviu falar, né? Então esse pessoal reconhece. Assinaturas não, bota um carimbo lá, foi o fulano que assinou, aquilo tem validade jurídica. Sim, só que com o advento da tecnologia, enfim, dessas ferramentas, a gente tem a opção de assinatura digital. Já vem de um bom tempo, só que deu um boom nos últimos anos aí bem grande. E se utiliza muito, tá, pessoal? Essa questão da assinatura digital, e realmente facilita muito, porque a pessoa não precisa se dirigir até o cartório para ter esse reconhecimento de firma, porque ele Já tem isso? Já tem isso? Sim, já funciona. Tem, por exemplo, tem contratos bancários e uma série de outros contratos aí de locação já há muito tempo que é utilizado, assinado tudo de forma digital. A pessoa não precisa estar levando lá no cartório mais, o cara assina e aquilo tem validade, ele tem uma certificação, bota um documento lá e aí o Gov ele disponibiliza a ferramenta que tu pode pegar, jogar um documento que tu queres assinar e inserir a tua assinatura, tu digita lá o teu nome e ele certifica que foi você realmente que fez, que assinou aquele documento, isso tem validade jurídica igual àquela autenticação do cartório. Então isso facilitou bastante, sabe? E aí quando eu falo nessa questão aqui do bom senso, é exatamente isso. Eu quero fazer o lucro real. Mas aí tu para pensar, mas a minha empresa tem um faturamento anual aí de 1 milhão. Tá? E eu não tenho muita despesa lá que é dedutível pelo lucro real. E mesmo que eu tivesse, digamos que a diferença de um para o outro lá me daria, sei lá, uma economia de 5 mil no ano. Só que aí ao invés de eu pagar 500 para o escritório e pagar 2 mil para fazer o lucro real, aí tu bota na conta, isso dá 1.500 por mês. No ano isso vai dar quanto? 2 vezes 5, 10, vai dar 6 mil no ano. 1.500, 1.000, 10, 11, 12 mil, né? 1.500, 5, 10, 11 mil, né? 11 mil no ano. Não. 1.500, 5... No ano? Não dá. Não, o quê? Dá 12 mil mais 6, 18 mil no ano de diferença. Para uma economia de 5, então para a economia teria que ser acima de 18 mil para valer a pena, entendeu? Então, isso que tem que ter o bom senso. As alternativas, né, legais para grandes empresas, só que para as médias e pequenas, dado o custo dessas operações todas que vai ter, né,
Ou então, mesmo que não contrate um escritório, tu tenha pessoas para fazer a contabilidade dentro da empresa, tem um escritório interno, mas quanto que vai custar isso, né? Então, o custo que essas operações aí exigem para a execução desse planejamento pode se tornar isso inviável. Então, o planejamento ele tem que levar em conta isso. Não sei se vocês estão me entendendo. Sim? Certo? Deixa eu ver o que mais que eu tenho para hoje aqui. Não quero cansar vocês muito já na primeira aula hoje. Deixa eu ver até aqui. Nós vamos então. Planejamento contábil, ele é muito similar, né? Só que principalmente pro presumido e pro real, a gente pode dizer que tu tem que estar com a contabilidade já numa plataforma acima, né? Porque o simples praticamente tu não tem aquele registro, tu precisa saber das notas que o cara emitiu, né? Tá? Aí, lógico, tem as outras declarações, obrigações acessórias, né? Número de funcionários, folha de pagamento, para INSS, fundo de garantia, imposto de renda, né? Dos funcionários, tu tem uma questão à parte, né? Tá? Então, a eficiência desses registros, eles são fundamentais, né? Então, por quê? Para que a empresa consiga planejar aquilo que ela está fazendo, as ações dela. Tá? Entre outras funções da contabilidade, né, ele vai servir para gerenciar a tomada de decisão. Isso é coisa que eu venho falando para vocês toda disciplina, né? Contabilidade antigamente era para ter uma pilha de papel lá, depois de 1 ano os caras mandavam encadernar o troço. Hoje não. Hoje tem que apurar ali, ó, para saber o que está acontecendo já. Ah, nesse mês é um prejuízo, o que a gente vai fazer para não dar prejuízo no outro? Essa seria a lógica da contabilidade, né? A gente conseguir enxergar, o escritório conseguir entregar isso pro cliente dela. Essa seria a lógica, né? Para conseguir tomar a decisão. A gente faz muita contabilidade hoje ainda, e é um pecado da grande maioria dos contadores do escritório aí, é a contabilidade para atender a legislação. Porque vocês olham só, e essa disciplina a gente vai ver a burocracia que tem de atender imposto para isso, para aquilo, né? De forma que a gente vai apurar, tá? Ela tem que estar atualizada e emitir relatórios simples e claros, né? Para a gente entender o que está acontecendo com a empresa, né? Enxergar exatamente naquela disciplina aqui que a gente viu anterior, né? Aquela básica, do geralzão lá, dos princípios, enfim, os demonstrativos que cada um apresenta, né? Com relação ao controle, né? Apuração da base de cálculo do imposto de renda pelo lucro real vai depender dos controles das despesas e receitas que a empresa tem. Não somente para a gente registrar de forma adequada, né? Mas para resultar o real resultado da empresa. Real resultado ou resultado real. Tá? Também permitir identificação e controle das despesas indedutíveis e receitas não tributáveis. De novo aqui, ó. Lembra que estava lá naquelas 3 itens lá do planejamento? Despesas indedutíveis, tá? Que a gente não pode deduzir elas, abater, né? E das receitas que a gente vai tirar, que elas não vão ser tributáveis, né? Para a gente conseguir apurar esse lucro real. Então, por isso, e principalmente, que o lucro real ele é o mais complexo de todos. Porque ele nos remete a isso aqui, ó, a esse controle. Para a gente não acontecer
de estar pagando imposto que não deveria, ou por vezes pior ainda, de não pagar aquilo que deveria. Porque se tu pagar a mais, tu pagou a mais. Tu não vai ganhar uma multa porque tu pagou imposto a mais. Tu vai ganhar uma multa se tu não pagou o imposto que devia, né? Imposto a menos. Certo? Estamos amigos assim, então vamos sair uns 15 minutinhos hoje, mais cedo. A partir da aula que vem a gente começa já falando um pouquinho do que é o tributo e das espécies de tributo que a gente tem. Feito essa introdução inicial, para vocês entenderem um pouquinho mais, né, sobre essa nossa disciplina aí que a gente vai trabalhar. Falei dos percalços, o pessoal que trabalha diretamente com essa área tem, né, o porquê, e a gente, quando entender depois os outros e ver o ICM, o IPI, o imposto de renda, ali, com mais calma, detalhe, vocês vão entender mais ainda nessa questão da complexidade. E do porquê que se fala tanto, né, da reforma tributária no país. Certo? A reforma tributária ela veio justamente para tentar facilitar um pouco isso. Porque isso é muito importante para um daqueles fatores de produção que a gente viu lá na economia, que é o empreendedor, né? O empreendedor, às vezes, ele tem até medo de abrir um negócio porque ele acha que vai pagar muito imposto, né? E aí tem um trabalhinho que a gente vai fazer que é por que a gente acha que paga muito imposto. Eu vou conversar com vocês, vocês podem pensar e refletir sobre isso também. Por que o pessoal acha que vocês escutam falar e que pagam muito imposto? Certo? Então tá, pessoal, foi um prazer ter estado com vocês. E dúvidas ou alguma outra questão, se vocês tiverem também, ou se porventura